Olá pessoal, estamos de volta então para o segundo vídeo da nossa série de propriedades periódicas, né? Então hoje para esse segundo vídeo, nossa segunda propriedade, energização. Então vamos lá, né? Então aqui, energização. O que é energização? Então é uma energia que é necessária para que quando eu queira tirar um elétron de um elemento químico, eu preciso fornecer essa energia. Então essa energia é chamada de energia de ionização. Então é uma energia necessária para remover um ou mais elétrons do átomo isolado no estado gasoso. Então quanto maior o tamanho do átomo, né, quanto maior o tamanho eu tenho do átomo, menor será a energia de ionização. Quer dizer que se ele tem muitas camadas, ele quer perder elétrons. Tá? Então o átomo ou o íon só perderá elétrons se ele receber essa energia suficiente. Então eu não consigo, não é perder elétrons não é assim tão fácil. Ele precisa receber, o elemento químico precisa receber a energia necessária para que se tire então esse elétron da última camada dele, certo? Então a gente chama isso de energia de ionização. Tá? Na prática é mais importante o primeiro potencial de ionização ou a primeira energia de ionização, né? Então quer dizer que eu tenho um elemento químico, ele quer perder elétrons, mas ele quer perder um X de elétrons, não é todos os elétrons. Então é mais fácil tirar um ou dois ou três elétrons dele do que tirar mais elétrons. Então, a ela costuma ser o menor energização, pois como esse elétron é o mais afastado do núcleo, a sua força de atração do núcleo é menor. Então, se eu fosse representar isso, então eu vou voltar um pouco no raio atômico, certo? Por exemplo, aqui o sódio, ele tem um elétron na última camada. Então, ele quer perder esse elétron. Então, a ionização aqui, ela é uma energia baixa, relativamente baixa. Então, ele vai perder esse elétron, né? Ele vai receber uma energia e esse elétron vai sair dessa última camada, certo? Agora, se eu tentar tirar mais um elétron dessa última camada aqui, que a gente chama que é uma camada completa, que tem 8 elétrons, aí a coisa muda de figura, né? É mais difícil. Então, aqui eu vou ter uma energia muito baixa para retirar isso aqui, mas aqui eu vou ter uma energia muito alta necessária para tirar esse elétron aqui. Então, se eu for comparar a energia de ionização do primeiro elétron do sódio e de um elétron dessa última camada aqui, muito maior energia é necessário para essas camadas aqui. Então, quer dizer que os elementos eles têm uma... E aí a gente pode dizer que normalmente são os metais, né? Os metais têm uma necessidade de perder elétrons para ficar estável, mas eles precisam de uma energia. Então, quando essa energia chega aqui, né, de forma para retirar esse elétron, geralmente é uma energia baixa, porque tanto os elementos, os metálicos, eles querem perder. Então eles precisam de energia baixa. Então aqui o sódio tem um elétron, o Mg tem 2 elétrons. Então nesse caso as energias para retirar esses elétrons são baixas. Vamos pensar aqui em cima do Mg. O Mg tem 2 elétrons aqui para ser retirados. Então ele vai ter um nível de energia de ionização X no primeiro elétron e um pouquinho maior no segundo elétron. E eles vão perder esses elétrons. Agora, tenta tirar um elétron daqui, a coisa fica mais difícil, certo? Bom, para os não metais é mais difícil, porque a necessidade do não metal é receber elétrons. Então ele não quer perder elétrons com facilidade. Tá? Eu posso retirar, mas eu vou exigir uma energia muito alta. Se eu comprar metais e não metais, qual vai ser a diferença? Eu preciso de mais energia para tirar de elétrons do não metal para os metais, certo? Então vamos voltar lá. Por exemplo aqui, para considerar então um exemplo, o átomo de sódio possui como primeira energia de ionização o valor de 406 kJ/mol, certo? É uma energia, é um tipo de energia que vai entrar ali para retirar esse elétron dele. Então quer dizer que, voltamos para o desenho, vamos lá voltar para o desenho. Então, sódio, ele vai precisar de 406 para retirar só esse elétron aqui. No momento que chegou essa energia de 406 kJ/mol nessa estrutura, ele perde um elétron. Mas para eu tirar um elétron desses aqui, nessa última camada agora que ele tem aqui somente 2, olha só o valor que vai ter para poder tirar lá. Então o primeiro vai a 406, mas se eu quiser tirar um elétron de lá,
que vai acontecer? Vai aumentar aí muito, né? 4.560 kJ/mol. Então, isto é muito maior que a primeira. Então, se eu comparar essa energia aqui com essa aqui é muito mais alta que esta. Então, isso me determina que o sódio quer perder esse elétron da última camada dele, mas ele não quer perder elétrons da última camada que está estável. Então, depois que ele perde a terceira camada, as duas camadas que ele tem agora, ele não quer perder nenhum tipo de elétron. Então, se torna mais difícil arrancar um elétron dali. Então, isso mostra que é necessário fornecer muito mais energia para o sódio retirar 2 elétrons do que apenas um. Então, é por isso que na natureza é mais comum encontrar o átomo de sódio de carga positiva mais 1, certo? Então, aqui é uma comparação também do alumínio. Ó. Tem aqui o alumínio, certo? O que eu representei aqui? O alumínio ele quer perder 3 elétrons. Tá? Na última camada dele, são 3 elétrons que ele tem que perder. Então, para cada elétron, para retirar cada elétron dele, eu tenho que fornecer uma energia de ionização. Então, o primeiro elétron, 577. O segundo elétron, 1816. Terceiro elétron, 2744. Então, esses 3 elétrons aqui são elétrons que ele quer perder para ficar com a sua última camada com 8 elétrons. Então, em vez de 3 camadas que ele tem, ele vai ficar com 2. E quando ele fica com 2, o que acontece? Ah, mas eu quero tirar mais um elétron. Aí vai subir para 11.000 kJ/mol. Então, é mais fácil tirar 3 elétrons dele do que um próximo elétron na camada mais estável. Então, a cada elétron que eu tiro, eu vou acrescentando mais energia. Com isso, cria uma regrinha assim, ó. Ao contrário do raio atômico. Lembra do raio atômico? Vamos voltar lá rapidinho. Então, o raio atômico, ele fornece uma tabela, ó. Quanto mais para a esquerda, mais para baixo, maior o raio atômico. Quer dizer que lá na ionização, quanto mais eu vou para a direita, agora vamos voltar para trás. Ó, quanto mais para a direita eu for e subindo aqui os períodos, maior a minha energia de ionização, que é o contrário do raio atômico, né? Então, podemos deduzir, se a gente for fazer uma comparação entre o raio atômico e energia de ionização, uma é o contrário da outra. Lá, quanto maior o raio atômico, maior, quanto mais para baixo e mais para a esquerda, maior o raio atômico. Aqui, quanto mais para a direita e para cima, né, eu vou ter maior energização, certo? Então, se eu pegar aqui o mesmo exemplo que eu usei lá, frâncio e flúor, qual dos dois vai ter maior de energia de ionização? Bom, seguindo essas duas setas, o flúor vai ter maior energização. Por quê? O flúor não quer perder elétrons. O frâncio quer perder elétrons. Então, os elementos dessa região aqui, eles têm menor energia de ionização dos que os elementos que estão nessa região aqui. E considerando também os gases nobres. Então, a gente tem aqui uma dualidade, né? Elementos que querem perder elétrons e elementos que querem receber elétrons. Aqueles que querem perder, eu vou precisar fornecer uma energia de ionização mais baixinha para ele. E aí ele perde 1, ele perde 2 ou perde 3 elétrons, conforme for o tipo de elemento químico. Já os elementos não metálicos, eles querem receber, então eles não querem perder elétrons. Então, para eu tirar um elétron dele, eu vou ter que fornecer muita energia de ionização para tirar esse elétron dele. Tá? Então, a gente pode dividir a tabela assim, os que têm maior energia de ionização e os que têm menor energia de ionização. Então, seguindo essa regrinha aqui, a gente pode seguir os conceitos então de energia de ionização. Certo, pessoal? Abraço a todos, então até o próximo vídeo. Até mais. Aqui estão aqui nossos referências bibliográficas. Abraço. Até.